E essa nova política industrial levou uma surra, ou tentaram dar uma surra nela na mídia tradicional brasileira. Né? Estão qualificando ou desqualificando-a como mais do mesmo, como soluções antigas e ultrapassadas para problemas que o governo não pode resolver, que há no país que repudia a tentativa de um governo de reorientar o crescimento industrial para a geração de emprego e renda no país? Bom, em primeiro lugar, eu reputaria isso ao atraso de quem defende uma concepção que não está dando certo para o Brasil. Nem deu certo no Brasil, nem deu certo em todos os países ocidentais, tanto que abandonaram esse receituário. Nos últimos 40 anos, nós tivemos um processo em que as ideias do liberalismo elas se tornaram dominantes. Qual foi o país que mais perdeu com isso? O Brasil. O Brasil foi o país que mais regrediu do ponto de vista de complexidade produtiva, que perdeu a capacidade de criar cadeias de desenvolvimento econômico e social. Então, o país que mais perdeu fomos exatamente nós. Mas também o Ocidente, de uma forma geral, perdeu. A ascensão da China como superpotência, em certa medida, está com o offshoring, que foi a ideia de integração que se deu a partir dos anos 80. E a China capturou isso de maneira brilhante e conseguiu uma enorme ascensão. Ou seja, todos nós que aqui estamos nesse programa podemos testemunhar a ascensão de uma superpotência num período muito curto, muito rápido. Só para se ter uma ideia, em 1980, a produção industrial brasileira era maior do que a produção chinesa e sul-coreana somadas. Hoje, a produção industrial chinesa ela é maior do que a norte-americana e europeia somadas. E ela é 25 vezes maior que a brasileira. Então, é claro que as pessoas que defendem isso talvez defendam um modelo de enorme exclusão social, de enorme concentração de renda, defendem seus interesses, mas não defendem uma agenda para o Brasil. Então, o que está acontecendo no mundo? Nós temos hoje uma enorme janela de oportunidade que vai acontecer num tempo curto. O mundo precificou as emissões de carbono. Então, a transição energética, a bioeconomia e a descarbonização estão na ordem do dia. Nós sabemos, pela ciência, em vários campos da ciência, que o tempo é não linear. Então, esse ciclo de tempo que está acontecendo agora é exatamente o que está acontecendo essa inflexão. Por isso, países como os Estados Unidos, desde 2021, se nós somarmos o IRA, o Chip and Science Act, entre outras agendas de política industrial, os Estados Unidos já somaram 1,9 trilhão de dólares. A União Europeia, 1,6 trilhão de dólares. A Inglaterra, 1,7, o Japão, 1,5. Nós não temos essa condição macroeconômica. Nós não temos essa capacidade fiscal. E o plano ele tem uma engenharia muito sofisticada. Ele é moderno, ele está estruturado naquelas 6 missões, que são muito bem orientadas, à frente a gente fala um pouco sobre elas, minha a pergunta, mas ela é muito sólida no sentido de apontar o futuro, mas com impacto fiscal, do ponto de vista adicional, nulo. Então, a maior parte das críticas, elas são críticas de quem não leu ou não entendeu o que é a nova indústria Brasil e o plano mais produção. O impacto fiscal dessa política é zero, é objetivamente zero. Os 300 bilhões de reais para 4 anos é um bom ponto de partida. Veja bem que isso é menos de 3% do que os Estados Unidos estão fazendo. Se nós olharmos que o Plano Safra mobiliza, no ciclo 23-24, 360 bilhões, e pela equalização de taxa de juros tem perto de 12 bi de impacto sobre o Tesouro, eu não vejo esses mesmos atores sociais criticando isso. Então, digamos assim, isso é vazio do ponto de vista da representatividade. Veja só, porque os países, todos eles, têm política industrial ativas. Porque isso não só é estratégico do ponto de vista dessa janela de oportunidade, mas também porque a indústria vai gerar maior produtividade. As cadeias industriais são mais longas e complexas, elas geram melhores empregos. E isso vai criar um efeito, um impacto maior sobre a economia de serviço e o pleno emprego. Fora isso, a indústria é responsável por 80% do gasto de P&D. Então, ou é ignorância ou é má-fé, ou as duas coisas juntas. Mas, assim, a maior parte dos críticos que têm sido vocalizados, eles não entendem de política industrial. São até economistas renomados e tal, mas eles não compreendem, são ignorantes. Eu prefiro
ver e reafirmar o artigo da Mariana Mazzucato, que é a maior referência nessa questão. Então, essa é uma agenda extremamente importante, e ela é particularmente importante para o Brasil, porque nós empobrecemos e regredimos. A CENI tem se colocado positivamente, como você acabou de ler aí o posicionamento do presidente Ricardo Albán, porque entendemos que essa é uma agenda de país, uma oportunidade histórica. O Brasil tem uma enorme vantagem na agenda de power shoring, e isso deveria ser uma agenda de todos nós, porque essa é uma agenda, certamente, porque nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tem havido essa coesão, essa hegemonia da sociedade em torno da agenda de construir o futuro, porque eles têm a compreensão clara, como sociedade, que isso é importante. Nós tivemos uma conexão nos governos dos Estados Unidos, do Obama, do Trump e agora do Biden, numa agenda contínua de desenvolvimento produtivo, dos Estados Unidos rivalizando, inclusive em geopolítica, com a China. Então, nós precisamos ter essa consciência histórica mais clara do que é um projeto de país. E, certamente, o Brasil mais produtivo e o Nova Indústria Brasil, eles são o início de um processo importante para a construção de uma agenda de desenvolvimento produtivo para o país. Mas a crítica principal, e que está em todas as mídias, analistas, jornalistas, alguns economistas, é: por que repetir aquilo que não deu certo? Nós temos 6 missões que são horizontais, eles não são setoriais, eles são bem transversais. Quando a gente fala no avanço da estruturação do complexo do agronegócio e da segurança alimentar, o Brasil tem uma enorme vantagem competitiva nessa área, e é extremamente importante. Quando nós colocamos toda a agenda, o Brasil é um dos países mais urbanos do mundo. Então, infraestrutura e cidades é um campo de desenvolvimento de política industrial, mas que traz como consequências um enorme ganho de eficiência e bem-estar para a população. O Brasil é um dos países mais urbanos do planeta. 87% da população brasileira vive em cidades. E as cidades, elas não avançaram no tempo como outras cidades no mundo. A agenda de defesa, ela é estratégica em qualquer sociedade. Toda a parte de produtividade e digitalização é também absolutamente transversal, extremamente importante. Então, essas missões que se completam com a mais importante dela, que é a transição ecológica, a descarbonização, tem um papel chave para uma vantagem competitiva brasileira, que eu já falei há pouco. Agora, se a gente quiser discutir a fundo esse ponto, e aí sem alongar muito, vamos pegar 2 períodos. A substituição de importações, do ciclo de 30 a 80. Qual é o país no mundo que mais cresceu nessas 5 décadas? O Brasil, com o desenvolvimentismo. Então, quando a gente ouve esses especialistas repetir ideias que deram errado, aonde deram errado? Opa, alô? Aonde deram? O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Agora, vamos pegar os últimos 40 anos, que o Brasil se abraçou com a visão do liberalismo e esse rentismo financeiro. O que isso legou ao Brasil? Nós somos o país que mais regrediu, que mais empobreceu. O desemprego e o desalento é uma realidade no Brasil. Então, vamos fazer jornalismo, vamos aos fatos, vamos discutir a história.